pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre a tecnologia da desinformação. Imagine uma coisa, eu acredito que todo mundo já foi enganado alguma vez na vida, né? E quando percebeu isso, dependendo da situação, aquela mentira tocou muito forte você, te fez muito mal, principalmente quando você tinha um elo de ligação muito forte com o mentiroso, né? Ou com a situação em que você se envolveu. E isso te fez muito mal e você teve aquela sensação de ser enganado, fui ludibriado. Como é que eu me deixei levar nesse ponto? Pois é, pessoal, a tecnologia da desinformação causa exatamente isso, a má informação, a informação errada. E isso não acontece só agora nas fake news famosas aí que a gente escuta falar. Isso já vem de muito longa data. Isso já vem desde a antiguidade. E é sobre isso que nós vamos falar, e muito mais do que isso. Nós vamos falar também, principalmente, de como que a gente se livra, né, dessa massa de conformismo que a tecnologia da desinformação nos lança principalmente. Então é muito importante esse vídeo para que você entenda como que você se livra disso, onde você vai encontrar a verdade em um mar de informações que chega até você, principalmente dentro da esfera que mais interessa a gente, que é a esfera ocultista, que é a esfera esotérica, né? Para que a gente não caia, de repente, no encontro do vigário ou não faça determinada situação, ritual, qualquer coisa que possa prejudicar enormemente a nossa vida. Mas a gente vai falar isso balizando em princípios históricos. Nós vamos fazer um passeio por toda a história dessa tecnologia da desinformação para vocês verem até onde chega a mentira no ser humano. Vocês querem saber mais? Fica comigo, é logo depois do guia. Quando você começa a falar das religiões adâmicas, quando você começa a falar da Bíblia, que é um livro que praticamente influenciou toda a mente ocidental, um livro que é considerado a palavra de Deus, que começa com uma história muito simplista, que todo mundo conhece, a história de Adão e Eva. Eva teria sido tentada pela serpente, que representa o diabo, e comeu do fruto do conhecimento, quer dizer, o conhecimento era proibido, né? Quando o homem encontrou o conhecimento, então ele percebeu a sua nudez, ficou envergonhado, foi expulso do paraíso por ter desobedecido Deus. Quer dizer, o homem teria que viver na ignorância e na pureza da ignorância. Quando é puro, por ser ignorante, então está tudo bem. Quer dizer, você não pode ter conhecimento. Se você busca o conhecimento, então você está errado. Já na primeira contradição, você já vem a desinformação. A segunda parte é tão óbvia, pessoal. Por quê? Porque você já vem um outro aspecto, principalmente em pleno século XXI, e muitas religiões fundamentalistas com bases nas crenças das religiões adâmicas, né? Crenças fundamentalistas, colocam a mulher ainda em segundo plano quando isso é um absurdo. E por que isso? Já começa na história. Quem influenciou Adão a comer do fruto proibido? Foi Eva. Quem sucumbiu às tentações da serpente? Foi Eva. Então a mulher, ela sucumbe perante as tentações. E o marido, então, pobrezinho, é influenciado por ela. Quer dizer, pessoal, fala sério, né? Vamos mais algumas contradições? Então me acompanhe aí. Começa logo de cara quando o pessoal diz assim: a Bíblia é um livro que foi ditado por Deus, foi escrito por Deus, né? Mas logo de cara já tem a primeira contradição, quando em Timóteo, capítulo 3:16, ele diz que a Bíblia foi escrita por Deus. Já nos Coríntios, capítulo 6, capítulo 7, versículo 6, capítulo 5, versículo 12, capítulo 11, versículo 17, diz que a Bíblia não foi escrita por nenhuma inspiração divina, e sim escrita por homens. E é óbvio, pessoal, que foi isso mesmo, né? A Bíblia é um conglomerado de livros, não tem nada de divino nisso.
A inspiração de cada um é de cada um. Não vou dizer que a Bíblia não tenha trechos inspirados. Temos provérbios, acredito, mas, pessoal, dizer que toda a Bíblia é uma inspiração de Deus é um absurdo. Vejam mais um pouco aí. Os gigantes, eles existiam antes da inundação. Isso aí está em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Depois você tem: somente Noé, sua família e os animais da arca sobreviveram nessa inundação, segundo Gênesis capítulo 7, versículo 23. E mesmo assim, mesmo depois da inundação, os gigantes continuaram existindo. Está em Números capítulo 13, versículo 33. Ou seja, essa história de que tudo entrou lá na arca, só descendentes de Noé que sobreviveram, então, né, pessoal, uma pura balela. Porque a gente sabe que existem indícios que houve um período pré-diluviano e um período pós-diluviano, há 12 mil anos, mais ou menos, antes do suposto nascimento de Cristo, é uma grande possibilidade. Porém, contar essa história da arca aí, pessoal, isso é a mais pura balela, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha só, Deus diz para Noé que tudo que se move e tem vida servirá de alimento para ele, e também toda a vegetação. Ele só não pode comer carne com vida, ou seja, com sangue. Capítulo 9, versículo 3 a 4. Depois Deus diz que nem todos os animais podem ser consumidos. Está em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 7 a 20. Depois aí a Bíblia diz que toda a terra tinha uma só língua, as mesmas palavras, até que Deus criou idiomas diferentes, fazendo com que ninguém entendesse um ao outro. Isso aí está em Gênesis capítulo 11, versículo 1 e versículo de 6 a 9, olha só. E anterior a isso ainda, você tem a Bíblia que fala de diversas nações com a sua própria língua. Está em Gênesis capítulo 10, versículo 5. Quer mais um pouquinho? Tá? Deus admitiu que ele é a causa da surdez e da cegueira. Êxodo capítulo 4, versículo 11. Contudo, Deus não aflige os homens por vontade própria. Lamentações, capítulo 3, versículo 33. Bom, pessoal, eu poderia aqui citar, na verdade, a Bíblia ela tem mais de 600 contradições. Entre essas contradições de matar, apedrejar a mulher, de matar primogênito, enfim, um monte de baboseiras que é realmente um absurdo. Sem falar também nas contradições do que eles mesmos falam, que um era filho do outro, que era isso ou que era aquilo, mas ninguém sabe ao certo. Aí algumas pessoas dizem o seguinte: não, tudo bem, principalmente os cristãos, o Antigo Testamento realmente é um livro escrito, né, por homens, esse já está abrogado, já não existe mais, ninguém mais segue, a gente segue o Novo Testamento, né? Muito bem, segue os ensinamentos de Jesus. Mas eu vou contar agora uma história aí para vocês. Você sabia que tudo que existe e que falam de Jesus foi criado em 325 depois de Cristo? Ou seja, se existiu um Jesus histórico, todo aquele malabarismo, toda aquela pirotecnia em torno da vida de Jesus, na verdade, tudo aquilo foi definido exatamente em 325 anos depois do suposto nascimento de Cristo, num concílio dos patriarcas, né, de Roma, chamado Concílio de Niceia, né, na cidade de Iznik, província da Anatólia, né, nome que se costuma dar à antiga Ásia Menor, na Turquia Asiática. A Turquia, vocês sabem que é um país turco-asiático, né, constituído por uma parte, ou seja, europeia, né, e a Trácia, que é uma grande parte asiática, que é a Anatólia. Esse foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja, convocado pelo imperador Flávio Valérios Constantinos, né, que foi imperador, na verdade, né, e viveu
de 285 a 337 depois de Cristo. Era filho de Constâncio I. O seu pai, ele morreu em 306, e Constantino passou a exercer a autoridade suprema na Bretanha, Gália, atual França, e na Espanha, e aos poucos ele foi assumindo o controle de todo o Império Romano. Desde Lúcio Domício Aureliano, né, que se deu em 270 a 275, os imperadores eles tinham abandonado a unidade religiosa com a renúncia de Aureliano aos seus direitos divinos em 274. Porém, o Constantino, que era um estadista muito sagaz, muito esperto, ele inverteu a política vigente, passando da perseguição aos cristãos à promoção do cristianismo, vislumbrando então uma oportunidade de relançar, através da Igreja, a unidade religiosa do seu império. Contudo, durante todo o seu regime, ele não abriu mão da sua condição de sumo sacerdote do culto pagão do Sol Invictus. Você sabia disso? Pois é. Tinha ele um conhecimento rudimentar da doutrina cristã, e as suas intervenções em matéria religiosa visavam, a princípio, fortalecer a monarquia do seu império. Então ele queria, na verdade, com isso, unificar, né, a religião, de maneira que os pagãos também acreditassem, de certa maneira, nesse Messias, que era Cristo, né, onde foi promovido ele, então, ao Filho unigênito de Deus, exatamente nesse concílio. Constantino ele observara com muita determinação todos esses mártires cristãos, as perseguições promovidas por Diocleciano em 303, e ele sabia, né, que, embora eles fossem minoritários, apenas só 10% da população do Império, os cristãos se concentravam muito fortemente nos grandes centros urbanos, principalmente no território inimigo, aí é que está. Então foi uma jogada de mestre, do ponto de vista estratégico, né, fazer do cristianismo a religião oficial do Império. Tomando os cristãos sob sua proteção, ele estabelecia a divisão no campo adversário. E em 325, já como soberano único, ele convocou mais de 300 bispos ao concílio de Nicéia. Constantino ele visava dotar a igreja de uma doutrina padrão única, pois as divisões de crenças eram muitas dentro do cristianismo, sem falar no cristianismo gnóstico. Então seria necessário um concílio para estabelecer e dar uma nova estrutura à sua religião. E no momento decisivo sobre a doutrina da Trindade é que ocorreu esse concílio. 300 bispos se reúnem para decidir se Cristo era um ser criado, que é a doutrina de Arius, ou não criado, né? Que era exatamente igual, né, a Deus, o seu Pai, né? Segundo a doutrina de Atanásio. A igreja ela acabou rejeitando a ideia ariana de que Jesus era a primeira e mais nobre criatura de Deus, e afirmou que ele era da mesma substância ou essência, isto é, da mesma entidade existente do Pai. Então, assim, segundo a conclusão desse concílio, eles disseram que há somente um Deus, não dois, e que a distância entre Pai e Filho está dentro da unidade divina. E o Filho é Deus, mesmo no sentido de que o Pai também é, dizendo que o Filho e o Pai são de uma mesma substância e que o Filho gerado, único, gerado, unigênito, né, que está em João capítulo 1, capítulo 3, né, mas não feito, que é o credo niceno, ele estabelece a divindade do homem da Galileia, quer dizer, filho de uma virgem, né, que ela não teve, na verdade, não concebeu Jesus naturalmente, ele simplesmente, bom, eu não sei como é que poderia ser isso, né? Eu acho que ele se materializou para fora da mãe dele. Quer dizer, um absurdo, pessoal. Vamos considerar as coisas com muito critério aí nessa hora. E os bispos que discordaram, eles foram perseguidos
e exilados. E com a subida da Igreja ao poder, as discussões doutrinárias passaram a ser tratadas, então, como questões de Estado. Então, na controvérsia ariana, colocava-se um obstáculo grande à realização da ideia de Constantino de um império universal que deveria ser alcançado com a uniformidade da adoração divina. Então, o que vocês veem aí? Vocês veem que Constantino, na verdade, e tudo que foi falado lá, se baseou exatamente na figura do zodíaco, no meio do símbolo do zodíaco que você encontra o Sol, né? A passagem do Sol através do ano. Bom, então, agora preste atenção num detalhe bastante interessante que eu vou falar para vocês expandirem ao máximo aí a sua mente. Vamos começar compreendendo a figura do zodíaco, e no meio desse símbolo você tem aí o Sol. Tá? Nesse símbolo do zodíaco, você tem a passagem do Sol através do ano. A palavra zodíaco vem do grego e significa círculo de animais. E o símbolo foi dividido em 4 partes, focando a jornada do Sol. E vemos que no mundo antigo, muito tempo antes do suposto nascimento de Jesus, você encontra diversos outros deuses cujo aniversário era celebrado dia 25 de dezembro, que era o nascimento do Deus. É a morte e o renascimento, depois de 3 dias, né? Então, e por que será? Porque em dezembro, de 21 a 22, é o ponto mais baixo do ciclo anual solar no hemisfério norte, que é chamado de solstício de inverno. E no paganismo ele é conhecido por Iule. Então, nesse período, os antigos eles diziam que o Sol, ou o Deus, ele havia morrido 3 dias depois e iria ressuscitar. Ou seja, o Deus Sol começaria sua jornada até seu ápice no verão. E nesse dia, exatamente dia 25 de dezembro, era dito que o Sol renasceu novamente. Assim, nós temos o cristianismo criado por um imperador romano que era adorador do Deus Sol, através do culto do Sol Invictus. Esse fato não é de se estranhar, porque há muito tempo já existia esse sincretismo religioso que trocava o nome dos deuses conforme a cultura e o povo. Então, os deuses dos vencidos, muitas vezes também eram transformados em demônios. E assim o imperador Constantino e o catolicismo romano nada mais que fez de adaptar cultos antigos e sincretizá-los em santos e virgens. Se você começar a estudar todas as histórias dos santos, vocês vão ver muita coisa sem pé nem cabeça. E demonizar aquilo que não é conveniente é muito fácil. Então, por isso mesmo, o aniversário de Jesus é dia 25 de dezembro. E se diz que ele morreu e levou 3 dias para ressuscitar. Na altura da Páscoa, o Sol entra em Áries, o Cordeiro. Então, os cordeiros eram sacrificados nessa época, porque os antigos acreditavam que deveriam sacrificá-los aos deuses para terem boa fortuna, fertilidade, e os seus pecados e faltas seriam perdoados. Nesse ponto, o simbolismo de Jesus e de outros espelhos no mundo cristão, onde se diz que o Cordeiro morreu para que nossos pecados fossem perdoados, nada mais é do que aquilo que os povos antigos fizeram, simbolizando, no dia 25 de dezembro, um nascimento, um bebê, um jovem na Páscoa, um homem forte no início do verão, perdendo o poder no outono como um homem velho, até a sua morte no solstício. O Sol era simbolizado como um homem de longos cabelos. Então vocês veem a figura do Metatron, que é a inteligência solar. A cruz celta, que já era muito antiga, muito antes até do cristianismo, ela representa nada mais do que o Sol. Tá? E aí você tem muitas representações. No quadro de Leonardo da Vinci, Jesus ele representa o Sol envolto em uma auréola com 12 discípulos, que são os 12 signos do zodíaco agrupado de 3 em 3, ou seja, 3 vezes 4, que representam os 3 meses de cada uma das 4 estações do ano. E na Babilônia você tem Niródio,
o pai, Tammuz o filho, era um filho e pai. Aí você tinha a rainha Semiramis, que era a mãe virgem de Tammuz. Daí você tem pai, mãe e filho, trindade. Nimrod era representado como a águia bicéfala. Nimrod morreu com um cordeiro aos seus pés e foi posto numa tumba. 3 dias depois ele retirou a pedra que selava a tumba, né? Não havia ninguém lá. Temos outro deus sol, Mitra, que foi encontrado nos artefatos da Pérsia, né? Mitra nasceu dia 25 de dezembro, de uma mãe virgem, morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, trouxeram ouro, incenso e mirra no seu nascimento. E chamavam-no de Vino, seria vinho? O Senhor pastor, ou seja, tudo aquilo que você encontra no Novo Testamento, você descobre que era dito no culto de Mitra. E hoje você encontra o Vaticano, onde foram encontrados artefatos de Mitra, que já era o antigo local de adoração desse deus. Ele foi cultuado, né, e no local que já era o antigo já local de culto. E o que foi dito sobre Mitra é exatamente o que você sabe também sobre Horus, né? Você tem aí que Horus era filho de deus Osíris e Ísis, sabe que os fenícios viveram onde posteriormente viveram os egípcios, possivelmente sincretizaram a mesma história, Nimrod, Tammuz e Semiramis, que se tornaram Osíris, Ísis e Horus, e assim por diante, pessoal. Então, veja bem, o que eu quero dizer com isso é que, mesmo não sendo Jesus, a maneira que é retratada, né, na Bíblia, etc., não existiu. Existiu um Jesus histórico, mas existe uma egrégora que é adorada na figura de Jesus Cristo, que está na cruz, etc. Não importando se ele foi crucificado ou não, aquele símbolo tem poder, porque tem bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas que são cristãos, né, que reverenciam Jesus Cristo. Então, esse símbolo, como uma egrégora poderosa, tem poder, que é uma egrégora exatamente que aqueles mandamentos de Jesus está envolta nesse tipo de energia. Tá? Muito bem. Então, vamos considerando agora tudo que aconteceu na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, e vocês estão vendo que tudo que ocorreu, na verdade, foi envolto através de propaganda nazi, que envolveu o povo num sentimento de nacionalismo extremo, né? E aí, na verdade, a coisa complicou, não era nada disso, era uma imposição sobre o povo à força, o povo sofreu muito, passou por um período que parecia ser um período muito bom, um período humano, né? Depois entrou a guerra e sofrimento total. Né? Então vocês veem que as propagandas elas podem ser direcionadas da maneira que convém, né? Assim como também as pessoas elas podem fazer ou falar coisas da maneira que convém. E vocês não podem absorver na internet tudo aquilo que você vê, principalmente se tratando de energias e magia. Não façam as coisas sem vocês saberem. Procurem investigar um pouco mais, leiam mais sobre o assunto em outros locais, para que você possa chegar a uma conclusão. Não vá direto ao assunto. No nosso canal, a gente procura passar coisas para vocês, porque nós passamos por experiências práticas. Então, essas experiências práticas resultaram, claro, num tipo de sabedoria, porque quando você aplica o conhecimento na prática, você tem a sabedoria. E a gente também aprendeu pela dor, não tenho dúvida disso aí. Né? Nós sofremos com aquilo que a gente fez, que de repente não foi muito bom. Não que a gente tenha empregado energias para fazer o mal, porque a gente sempre teve uma ética nesse sentido de empregar tudo para fazer o bem. Só que às vezes você mexer com determinadas energias não te leva para lugar nenhum. Tá? Então por isso mesmo que a gente fala, vibre sempre elevado, sempre em alta frequência. Analise tudo que estão passando para vocês, não vai chegar de cara. E desconfie principalmente das pessoas que não têm nem eira, nem beira, nem onde cair morto, está tentando te ajudar sem que essa pessoa possa ela mesma se ajudar. Então, que futuro que você acha que tem alguma coisa assim? Você acha realmente que uma pessoa que não tem onde cair morto pode te ajudar em alguma coisa?
É óbvio que não, né, pessoal? Se a pessoa não consegue nem se ajudar, tá? Não vem com essa história que é ermitão que mora na montanha, que não sei o quê, porque não é isso, não. A vida é interação e interação é crescimento. Nós temos que desenvolver o nosso trabalho na matéria, temos que desenvolver o nosso trabalho na espiritualidade. Temos que crescer dos dois lados, em conhecimento, porque o conhecimento é a moeda que liberta. Então, o que acontece? Quando eu falo tudo isso de religião, eu me peguei um pouquinho nesse conceito religioso, por quê? Porque é a ideia que bate mais forte. Vocês não podem estar presos a um dogma que aprisiona o espírito de vocês. Assim como vocês não podem estar presos a qualquer tipo de fake news ou de desinformação, venha de onde vier, seja na parte social, política, onde for. Avaliem melhor, analisem melhor. Com esta análise, vocês se tornarão muito mais inteligentes. Procurem saber do que se trata. Quando você vê uma palavra que você não sabe o que é, pesquise. Procure sempre saber e sinta com o coração, com a mente. Somente tratando de ocultismo, esoterismo, se aquilo que você vai fazer é bom ou não para você. Se você fizer isso, você vai estar sempre se imunizando contra qualquer tipo de coisa que possa acontecer, que possa te perturbar, que possa te atrapalhar. Né? Sempre acenda uma vela para o Sagrado Anjo Guardião. Sempre faça a sua mentalização diária. Peça luz, peça esclarecimento, peça abertura de caminhos. Mentalmente já imagine que o caminho está sendo aberto. Peça proteção principalmente, para você não pegar nada, nem doença, nem coisa nenhuma. Né? Mentalize forte, mas se proteja. Né? Não vai também achar que porque você vai pedir proteção, então não vai acontecer nada. Não é isso. Tá? Ninguém é super-homem e a vontade de viver desse Covid é muito mais poderosa do que a nossa. Ele não quer morrer, ele quer continuar vivo, e se a gente for descuidado, nós vamos dar força para essa egrégora que está aí assolando o nosso planeta. Então, a gente não pode permitir isso. Temos que lutar contra com toda a força para garantir a perpetuação da nossa espécie, da nossa família, não é verdade? E a nossa mesmo, tá certo? Pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, vocês deixam um like aí para o Mago. Assinem o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E para quem quiser estudar conosco, lojauniversomágico.com, tá? Basta você clicar, escolhe o seu curso, né? Clica lá, faz o pagamento, né? Pode pagar com cartão, e aí você vai ter o produto disponível na seção de downloads. E para quem assinou a sinetinha e não está recebendo aviso de novas publicações, eu recomendo que siga-nos no Twitter, @Universo Mágico, como está aí. Siga-nos no Twitter e você vai estar recebendo sempre as notificações das novas publicações do nosso canal. Tá certo, pessoal? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!